Bom dia. Hoje eu trago para vocês mais uma mensagem de Deus aqui no canal Deus e Você. Curta meu vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje. Que essa palavra seja uma palavra onde Deus venha falar diretamente aos nossos corações. Que a gente abra todas as portas de nossa vida para que Deus habite. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que a gente se entregue ao Senhor para que Ele instrua a nossa vida, para que Ele instrua cada passo que a gente der. A passagem está no livro de 1 Samuel. O capítulo é 3, verso 2 em diante, que diz assim: Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. Eli era um profeta de Deus. A família dele tinha como destino, por Deus, servir a seu sacerdócio para sempre. Mas os seus filhos estavam cometendo pecado contra o Senhor. Eli tinha sido avisado por um profeta de Deus sobre o que seus filhos faziam, e Deus instruiu para que Eli fosse repreender os seus filhos, para que seus filhos saíssem do pecado e fossem salvos pelo Senhor. Mas Eli ignorou totalmente o que o Senhor havia alertado. Ele tapou os olhos para os erros de seu filho. Mas como vemos agora nessa passagem que eu li, Deus ainda se encontrava naquele lugar, porque ainda havia propósito naquele lugar, ainda havia cumprir promessa na vida de Eli, na vida de Samuel. Deus chama Samuel pequeno, menino ainda. Samuel não entendia quem estava chamando e achava que era Eli que estava o chamando no quarto ao lado, mas era o Senhor. O Senhor chamou Samuel 3 vezes e Samuel, pensando que era Eli que estava falando com ele. O Senhor ainda chamou Samuel pela 4ª vez e Eli instruiu Samuel como deveria se portar. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. O Senhor chama a gente quantas vezes for preciso, até que a gente o atenda e escute o que Ele tem a falar sobre nós, para nós. Deus nos alerta o tempo todo, mas o tempo todo Ele quer que a gente se arrependa, porque Ele não quer que a gente se perca no pecado. Ele veio, mandou o seu Filho para morrer por nós, para que fôssemos salvos. Ele nos ama incondicionalmente. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, Ele quer que a gente se volte para Ele. Deus não quis matar os filhos de Eli. Deus quis que eles saíssem do pecado, para que eles fossem salvos. Porque quando há arrependimento, Deus faz a obra na vida dos seus filhos. Mas quando não há, o pecado mata, o pecado leva à morte, e Deus repreende a quem Ele ama. Se hoje Ele te chama, apesar dos seus pecados, e você se recusa a ouvir o Senhor, não faça isso. Ele te chama porque você é filho amado do Senhor, e Ele quer você ao lado dele. Ele quer que você saia do pecado, Ele quer que eu saia do meu pecado. Ele não quer me perder para o mal. Ele não quer me perder para Satanás. Ele quer que eu vá para a sua luz. Por isso Ele chama a gente a todo instante. Saia do pecado que te leva para a morte. Volte para Cristo que te leva para a vida, que te leva para Deus. Que a gente possa fazer igual Samuel. Que a gente possa se prostrar e dizer ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Faça a sua vontade sobre mim e que eu possa andar conforme o seu agrado, Deus. Ele nos ama e nos chama hoje,
para fazer e viver a sua vontade, porque Deus tem muitas coisas maravilhosas, coisas grandiosas que a gente nem imagina, mas a gente precisa obedecê-lo e segui-lo, porque no tempo certo, toda a vontade de Deus se cumprirá sobre nós, meus irmãos. Guarde essa mensagem hoje no seu coração. Que Deus te abençoe. Bom dia.